Há festas que alegram o mundo, mas entristecem o coração de Deus. E essa afirmação não é exagerada, é um alerta espiritual. Enquanto muitos se encantam com as cores das bandeirinhas, com o cheiro da comida típica e com as músicas animadas, poucos param. Param para perguntar ao Espírito Santo: Senhor, isso te agrada? A palavra de Deus nos chama para a vigilância. Em Efésios 5:11, está escrito: E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A festa junina pode parecer apenas uma tradição popular, mas sua origem está profundamente enraizada em práticas religiosas que cultuam santos católicos, algo que vai diretamente contra o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 23. O problema não está apenas na festa em si, mas no espírito por trás dela. Um espírito que mistura devoção a santos, idolatria, sensualidade nas danças e um ambiente de excessos que muitas vezes leva ao pecado. Mas alguém pode perguntar: não é só uma brincadeira? Só um momento de diversão com a família? Meu irmão, minha irmã, o diabo nunca se apresenta com tridente. Ele se disfarça de festa, de cultura, de tradição. Em 2 Coríntios 6:14-17, a Bíblia nos confronta. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. O cristão não vive por aparência, nem por costumes culturais. Ele vive pela palavra, pelo temor ao Senhor, pela santidade. Enquanto o mundo dança ao redor da fogueira, o cristão deve se lembrar que existe um fogo eterno preparado para quem vive longe da vontade de Deus. E ao invés de pular fogueira, que possamos pular nos braços do Pai em arrependimento. Ao invés de louvar santos, que possamos exaltar o único digno de honra, glória e adoração, Jesus Cristo. Então, pode um cristão participar da festa junina? A resposta está na sua consciência alinhada à palavra. Se você nasceu de novo, se foi lavado pelo sangue de Jesus, se tem o Espírito Santo habitando em você, a sua alma já sabe a resposta. Romanos 12:2 nos adverte: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não estamos aqui para julgar costumes, mas para trazer luz. Porque a luz não acusa, ela revela. E quando a luz da palavra de Deus brilha sobre tradições humanas, algo precisa mudar. Jesus foi direto em Mateus 15:6. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E isso é sério. Quantas tradições nos foram ensinadas desde a infância? Tradições que, ao invés de nos levar para mais perto de Deus, nos afastam silenciosamente da sua vontade. A verdade é que nem tudo que é cultural é espiritual. E nem tudo que parece inofensivo aos olhos do homem é aceitável diante de Deus. A pergunta central aqui não é se a festa é bonita, alegre ou popular. A pergunta que todo cristão sincero deve fazer é: essa festa glorifica a Deus? Ou exalta o homem, a idolatria e os prazeres carnais? Porque quando dançamos, nos vestimos, cantamos e nos reunimos em algo, nós estamos oferecendo um tipo de culto, mesmo sem perceber. A questão é: a quem estamos cultuando? Em 1 Coríntios 10:31, Paulo nos lembra: Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso inclui festas. Inclui nossas escolhas, nosso posicionamento, nosso testemunho. Não estamos falando de proibição religiosa, mas de discernimento espiritual. Não estamos impondo regras, mas trazendo reflexão com temor e amor. Porque, sim, existe uma guerra invisível. Uma batalha entre a carne e o espírito. E todo cristão verdadeiro precisa decidir de que lado vai estar. A festa junina tem, sim, origens católicas e pagãs. Ela foi criada para homenagear 3 santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas antes disso, muito antes disso, já havia rituais pagãos sendo realizados nessa mesma época do ano, rituais ligados ao solstício de verão no hemisfério norte,
com danças ao redor de fogueiras, cultos à fertilidade, celebrações ao Deus Sol. Ou seja, por trás da festa que muitos enxergam como inofensiva, há raízes espirituais que contradizem completamente os princípios do Evangelho. O que o catolicismo fez foi adaptar. Pegou o paganismo, colocou nomes de santos e o batizou como tradição cristã. Mas trocar o nome de algo não muda sua essência espiritual. A fogueira, por exemplo, que hoje é símbolo da festa, tem sua origem ligada a uma lenda não bíblica. Dizem que Isabel, mãe de João Batista, teria acendido uma fogueira para avisar Maria sobre o nascimento do filho. Mas onde está isso na Bíblia? Não está. É uma tradição humana, sem fundamento nas Escrituras. E mais, bandeirinhas com imagens de santos, orações juninas, simpatias, superstições, adivinhações para casamentos, pulos de fogueira para dar sorte. Tudo isso está presente nessa celebração. E aqui vai a pergunta crucial, que todo verdadeiro discípulo de Jesus deve fazer. Isso glorifica a Cristo? Isso reflete o evangelho puro e simples que ele nos ensinou? Em Gálatas 1:6-9, o apóstolo Paulo não mede palavras. Se alguém vos pregar outro evangelho que vá além do que já recebestes, seja anátema. O evangelho não precisa de enfeites. Não precisa de santos intermediários. Não precisa de tradições folclóricas. O evangelho é poder de Deus para a salvação e ponto final. O que está em jogo aqui não é uma festa. É o nosso testemunho como cristãos. É a nossa fidelidade à verdade. É o nosso posicionamento diante de uma cultura que tenta empurrar o erro com aparência de inocência. A palavra de Deus é clara. Não deixa brechas. Não nos permite andar na dúvida. Em Colossenses 2:8, está escrito: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas. É exatamente isso que acontece quando aceitamos certas práticas culturais sem discernimento espiritual. Somos levados, pouco a pouco, por tradições que parecem inofensivas, mas que nos afastam da essência da fé. A festa junina, por trás da comida típica, das roupas caipiras e da alegria popular, carrega um espírito contrário ao Evangelho. Em 1 Coríntios 10:21, Paulo nos alerta com firmeza: vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É como se o apóstolo estivesse dizendo: ou você serve a Cristo com integridade, ou está se misturando com aquilo que ele rejeita. E antes que alguém diga: ah, mas é só uma festa, é só uma roupa, é só uma brincadeira, a Bíblia responde em Deuteronômio 12:30-31. Não imitem as práticas das nações, pois elas faziam coisas que o Senhor detesta. O problema não está na comida. Não está na roupa. Está no espírito por trás da celebração. Está na origem, na intenção e nas práticas espirituais que estão ocultas sob a aparência de cultura. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o espírito. E Ele está nos chamando para uma vida de separação. Santidade não é apenas o que fazemos em público, é o que permitimos em nosso coração. Se essa palavra está abrindo seus olhos, escreva nos comentários: eu escolho. O problema não está no chapéu de palha, na camisa xadrez ou na fogueira, mas sim no espírito que está por trás da celebração. Quando mergulhamos em tradições sem discernimento espiritual, corremos o risco de normalizar o profano e anestesiar a nossa consciência. Você não foi chamado para se misturar, mas para ser separado. A Bíblia diz em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. O diabo nunca vai se apresentar com chifres e tridente. Ele se disfarça em cultura, em folclore, em tradição inocente. Mas por trás da dança, da música e da festa, existe uma semente sendo plantada: a banalização da santidade. Você é templo do Espírito Santo. Será que ele participaria dessa festa com você? Não se trata de religiosidade. Se trata de discernimento. Tudo que te afasta de Deus, te aproxima do pecado, mesmo que venha disfarçado de diversão.
Você não pode mais caminhar no piloto automático da cultura. Deus está levantando um povo que não se curva diante dos costumes deste mundo, mas que se prostra somente diante da sua presença. Talvez sua família nunca entenda. Talvez você seja o único a romper esse ciclo. Mas Deus não te chamou para agradar pessoas. Ele te chamou para ser sal e luz em meio às trevas. Obediência dói. Renúncia custa. Mas há uma glória reservada para os que dizem sim ao Senhor mesmo quando o mundo inteiro diz não. Você vai continuar caminhando com a multidão, só porque todo mundo faz? Ou vai se levantar como alguém separado, como voz profética dentro da sua casa? Tradição te conforta. Obediência te transforma. Se essa palavra falou com você, comente aqui abaixo: eu escolho viver para Deus, não para o mundo. Compartilhe com alguém que ainda está cego pelas tradições. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana uma palavra viva vai tocar o seu coração.